Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire. Aqui quem fala é o Mozendia. E vocês estão ouvindo o Sempocast. No episódio de hoje, nós vamos debater um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o potinho de ouro que é gravar e filmar e fazer qualquer coisa relacionada a heróis. Nos dias de hoje, né, é muito fácil você ganhar dinheiro. Basta você pegar algum herói dos quadrinhos e fazer um filme sobre ele. Pronto, você ganhou milhas de dinheiro. Simples assim. Mas falando sério, pra gente gravar esse tema, a gente trouxe uma pessoa que estava sumida do Sempocast, mas que sempre marcou sua presença com tamanho conhecimento em relação a cinema. Recebam com total carinho e aplauso a volta de Alexandre Landucci. Tudo bom? Muito obrigado pelas palavras bonitas aí. Eu não vou pagar nada por esses elogios exagerados aí. Feliz em estar de volta, e os ouvintes vão perceber que eu estou falando com um microfone muito melhor. Então espero que isso ajude a conversa a fluir mais. Com certeza, sua voz tá até diferente, cara. Nem sabia se era você mesmo. Pois é. Mas agora que o Alexandre Landucci tá na TV, né, o tempo todo, fica muito difícil de conseguir uma horinha pra ele gravar com a gente. Por isso que ele tava tão sumido. Me tira uma dúvida, como é trabalhar com a Mama Brusqueta? Essa é a pergunta que todo mundo me faz. Eu já respondi. E qual é a resposta padrão? A resposta padrão é que ela é uma pessoa muito gentil. E a resposta sincera? Ela é uma pessoa muito gentil. Tô falando sério. Não, a gente acredita, mas né, porque talvez a resposta sincera pudesse ser diferente da Eu vi uma original. entrevista dela no programa do Danilo Gentili. O Danilo Gentili perguntou pra ela assim: Mama Brusqueta, como você faz pra ter contrato com 3 TVs abertas ao mesmo tempo? Tudo bem. E alguém já deve ter feito piada com o nome dela, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Está... Mas vamos então falar sobre isso. Na verdade, esse Não, tema... sobre o nome da Mama Brusqueta, esse é o tema? Isso, vai ser o cast de hoje é sobre... Como é que é o primeiro nome? A Mama Brusqueta. Mama Brusqueta. Mas como? Vida e obra. Vida e obra. Então vai ser esse tema, né? Por isso que a gente chamou o Landucci, porque ele tem um conhecimento muito próximo dessa moça. Então... E também com a gente está aqui o Kenshin Bad Guy. Olá, gente. Olá, pessoal. Ouvintes do Simpur. Estamos aí para discutir assunto aí dos filmes. Tudo isso depois dos e-mails, Radio Kicks, notícias do Simpur, dicas do Gyodai e tudo mais. Aumentou um monte de coisa agora, Landucci. Depois. Eu tô vendo. É, uma porrada de coisa. É isso. Então, Mozendia, você que levantou esse tema aí, o que passou na sua cabeça na hora de levantar isso aí, cara? O que acontece? Antigamente, há muito tempo atrás, existiam poucos filmes de heróis. Eu arrisco a falar que o primeiro a dar essa cartada foi o X-Men e o Homem-Aranha. Foram os primeiros ali a serem feitos, e depois deles veio a Avalanche. Muito da Avalanche veio também as porcarias, como Motoqueiro Fantasma, Elektra, o primeiro Hulk, e por aí vai nas porcarias. Tá, mas calma aí. Primeiro, assim, que você diz dessa leva nova, né? Que Não, dessa leva, eu não digo leva, dessa avalanche. Claro que antigamente sempre existiam outros filmes, já fizeram vários outros filmes de super-heróis, seriados antigos, Batman tem um tanto, mas convenhamos, quando a partir do momento que foi lançado o primeiro X-Men e o Homem-Aranha, todo ano tinha pelo menos 3 filmes de super-heróis no cinema. Até herói lá do B teve como besouro. Primeiro, eu acho que uma questão de... O público que hoje vai ao cinema, ele é formado basicamente daquele mesmo público que há 15, 20 anos atrás não tinha sua voz ouvida, digamos assim, no cinema. A gente tem hoje uma popularização do nerd e afins. Como você tem isso muito mais presente, esse público consome e esse público precisa ser contemplado. E eu acho que é uma avalanche, né? O Mozart definiu bem, uma avalanche de programas e de não só no cinema, mas você tem séries de TV destinadas a esse público. Se não diretamente com super-heróis, eu vou me lembrar só do Smallville e da série nova sobre o Arqueiro Verde, que vai estrear esse ano. Tem Heroes, aí. Pois é, o Heroes, mas você tem também muita coisa aí do universo de fantasia, True Blood, Once Upon a Time, Green, Vampire Diaries. Então é tudo pra agradar, em teoria, esse público. Você citou Green, eu acho até interessante que eu não assisti a série ainda, mas a Dona Val assiste. E ela me mostrou uma cena Algo do tipo. E aí você assiste o primeiro filme
E o filme é um filme de sessão da tarde, quase do mesmo nível em termos de mercado que ele tenta atingir que o Quarteto Fantástico. Então é a questão do cara que pega o personagem, não sabe o que ele está fazendo, que é abranger a maior quantidade possível de pessoas. Tem uma coisa que se fala no cinema, que você tem 4 grupos, em teoria, básicos para você ganhar dinheiro, que são os jovens do sexo masculino, as mulheres do sexo feminino. As mulheres do sexo feminino é péssimo. Os jovens do sexo masculino. Não, hoje tem mulheres do sexo masculino também. Também, pois é, hoje em dia tudo é possível. Então são jovens do sexo masculino e feminino e são as pessoas de mais idade, né? Os chamados de idade madura do sexo masculino e feminino. O segredo para fazer sucesso é você tentar fazer um filme que consiga pegar pelo menos 2 grupos grandes, assim. Só que isso é muito grande você pensar isso, porque não são todos os jovens do sexo masculino que gostam das mesmas coisas e assim vai. Então, quando você abre demais, tenta abraçar o mundo, você acaba deixando a coisa pasteurizada. E tudo que é muito pasteurizado tem a tendência a produzir um resultado mediano ou fraco, porque você não ousa nada, você cai no lugar comum, que é o que a maioria dessas produções de cinema de super-herói fazem. É lugar comum, é aquilo que você já viu antes, você muda ali uma coisa ou outra, coloca um efeito especial, mas no fundo você tá fazendo a mesma história. Eu acho que um filme que conseguiu fazer isso, abraçar quase todos os grupos e ficar interessante, foi aquele Sucker Punch. Mas ele é bem fraco, talvez, não? Eu vi em algum lugar que a história, ela era pra ser mais pesada. Na edição, decidiram cortar muita parte, né? Ah, é? Do Sucker Punch? Tem até uma versão, não sei se já saiu, ainda tá pra sair uma versão estendida. Porque aquele filme, ele é muito louco, sabe? Ele é muito psicodélico. Não, ele deixa você entender, assim, muita coisa, assim. Você que sabe, tem gente que acha que a menina, cada viagem dela é quando ela era violentada, cada viagem dela, sabe? Dá pra você ter N coisas, assim. Mas até onde eu lembro que alguém falou, se saiu, por favor, alguém me diga também que eu pra comprar. Se é a versão estendida, que tinha essas cenas. Outro exemplo de um cara que pega um roteiro lá, ou um herói pra fazer um filme e faz qualquer coisa, pra mim foi o filme do Lanterna Verde, que não sei se vocês assistiram. Eu achei ele fraquíssimo, mas eu achei ele divertido. Não, tudo bem. Qualquer filme que você coloca o Ryan Reynolds está fadado a ser... A não ser que seja uma sequência do Dono da Festa... Todo filme vai ser uma droga. Mas assim, o personagem do Lanterna Verde é um cara muito profundo, muito cheio de... Não é nem drama, mas umas coisas assim, introspectivas, pensamentos, raciocínios, etc. Muito além da diversão, entendeu? O filme foi até divertido, mas é um personagem que dava pra ter sido explorado muito mais do que foi ali no filme. Sabe o que eu me senti assistindo Lanterna Verde? Além de bobo? Eu tive diversão e frustração ao mesmo tempo. Eu tive diversão porque eu achei o filme divertido. A frustração é que eu gastei meu dinheiro e no cinema, sendo que eu poderia assistir em casa. É aquela coisa do filme que não paga o ingresso. Você falou do Lanterna Verde, é um exemplo desse. Você tem um personagem que tem uma história que é enorme, uma possibilidade muito grande, você resume tudo aquilo a uma história que o público, em geral, que não conhece o personagem, ou seja, que é muito mais gente do que aqueles que conhecem o personagem, podem abraçar mais fácil. Uma história de origem, com uma pitada de comédia, tem que ter um romance, tem que ter um super vilão, o cara tem que ser descolado, então tem todas essas coisas que fazem o filme ficar mais próximo do público em geral. Agora, o segredo, que é a grande dificuldade, é fazer toda essa mistura para render dinheiro e conseguir fazer um trabalho que renda também dinheiro, mas que resista, que faça com que o fã, que é o fã depois que passa a febre, é o fã depois que vai segurar, vai pedir uma sequência, que é o fã quem sustenta esse tipo de coisa, que ele se sinta feliz. Eu dou um exemplo completamente contrário de um filme que estava completamente desacreditado, que é o X-Men Primeira Classe. Que é magnífico. Isso aí que você tá falando, Landucci, como é que agrada todo mundo e faz ainda um filme dar dinheiro e faz não ser um filme só de diversão? Vai do talento dos caras mesmo, né? Eu acho que não tem uma fórmula pronta. Deixa eu completar a pergunta pro Landucci também. Você acha que talvez não é a ideia do reboot? Porque querendo ou não, o Primeira Classe é um reboot. Vai fazer o Primeira Classe pra depois rebootar. Se eles forem fazer uma continuação, vai ter o Primeira Classe 2. No seu nome, deve ser Segunda Classe, sei lá. Algo do tipo. Primeira Classe 2. Os repetentes, sei lá. Recuperação. Eles vão conservar os mesmos atores. Então, o X-Men provavelmente vai ser rebootado. Você não acha que o sucesso do First Class
Não foi essa questão do reboot? Igual o Homem-Aranha novo, o reboot que fez o filme ser bom? Eu acho que aí duas coisas. Respondendo ao Luiz, eu acho que o principal para você fazer um filme que agrade a todo mundo ao mesmo tempo em que ele seja bom é respeitar a inteligência do espectador. É não tratar o espectador como um imbecil. Acho que a palavra é pesada, mas é verdade. Você não pode tratar o espectador como um imbecil. Você não pode dar tudo mastigado para ele e querer que depois ele saia vibrando. Porque o espectador, ele quer ser desafiado. Por mais que não pareça, ele gosta de ficar intrigado, de não saber exatamente o que está acontecendo. E depois você revela e o espectador fica, nossa, por que o Hitchcock é um cara que faz tanto sucesso até hoje? Porque todos os filmes dele tinham respeito à inteligência do espectador enorme. Ele tinha... As histórias podiam ser as mais absurdas possíveis. Podiam ser histórias que sejam completamente inverossímeis, mas ele respeitava a inteligência do espectador. E fazia cinema altamente comercial. Ele respeitava a inteligência, apresentava os elementos, desenvolvia, deixava o espectador intrigado e depois respondia e todo mundo saia feliz. Então, quando você faz isso, a chance de você conseguir ter um resultado positivo é muito maior. E a questão do reboot, eu acho que aí depende muito. No caso do X-Men Primeira Classe, ele não é exatamente... Eu acho que é diferente. O X-Men Primeira Classe, ele foi um reboot com cara de reinterpretação. Eu acho que dá pra comparar o X-Men Primeira Classe com o Sherlock Holmes do Guy Ritchie. Não tô comparando em termos de qualidade. Porque o que o Guy Ritchie faz, ele pega o personagem e transfigura ele do jeito que ele quer. O X-Men Primeira Classe pegou os personagens e colocou eles nos anos 60, personagens que você já conhece dos outros filmes, mas mostrados de uma forma completamente diferente e nova. No caso do Amazing Spider-Man, aí já é diferente. É muito claro que é uma tentativa do estúdio de manter os direitos do personagem, fazendo um filme, ganhando dinheiro e recomprando os direitos, porque é isso que eles tinham que fazer. A licença mesmo, né? Exatamente, não. Até a licença a deles nova é da vencer. Marvel agora, né? Ela tá comprando todos os direitos, Disney nas costas aí, né? Costa Exatamente. quente pra poder refazer. Exatamente. E até a própria DC tá querendo fazer isso também. No caso da DC é até mais fácil, porque a DC ela é uma parte do conglomerado da Time Warner, ou seja, todos os filmes da DC Comics são da Warner, então você já não tem esse problema, mas a Marvel tá fazendo isso, a Marvel está forçando os outros, a quem tem os direitos a vender, né, tá tentando comprar de volta esses personagens, e o Homem-Aranha é um desses casos. Quando a água bateu na bunda, os caras da produtora falaram, nós temos que fazer um filme, porque nós vamos perder o direito, é um personagem muito grande que deu muito dinheiro, e aí eles fazem o quê? Eles tentam reunir a equipe original dá uma banana e fala, não quero voltar a esse universo. Então eles têm outra opção, mudar todo mundo e continuar o Homem-Aranha 4, ou fazer tudo de novo. Só que fazer tudo de novo, você vai ter que fazer a comparação com o que você já viu antes. E isso é sempre muito perigoso. Principalmente se você está falando de uma obra que saiu há 10 anos. O primeiro Homem-Aranha é de 2002, fazem 10 anos. Não é um filme dos anos 40. Não é um filme dos anos 40, não é um filme dos anos 30. Não é um filme que você não encontra. O Homem-Aranha, a trilogia do Homem-Aranha original, você encontra em DVD, em Blu-ray, em qualquer lugar. Então, E pelo menos o 2 é excelente, né? Então ficou, assim, eu gosto muito do 2, pelo menos. Então ele fica muito ainda na cabeça do pessoal. Exato. Você Eu lembro o primeiro filme do Homem-Aranha, na época eu não sei o que aconteceu quando eu não pude ir no cinema, eu acabei baixando um RIP de câmera chinês. Nossa que senhora. tava com legenda em chinês e tinham chineses passando, assim. Acho que foi o primeiro filme que eu peguei de câmera. Aí pra nunca mais, né? Pra nunca mais, cara. Eu via tosse e cortava. Nossa, foi muito trash, cara. Eu fui um paixão de Cristo, assim, que dava pra escutar o choro das pessoas do lado. Nossa senhora. Aquela... Questão que eu... Mas mais um Batman, mas já fizeram 4. E aí as pessoas esquecem que havia desconfiança em relação ao filme. Antes dele ser visto, antes do filme se transformar num sucesso. Então, é a mesma coisa em relação ao X-Men Primeira Classe, que venceu o preconceito, e de repente em relação a outros reboots. Eu só acho o seguinte, eu acho que, como a gente vive num mundo cada vez mais rápido, que as pessoas parecem que não têm memória de nada, eu acho um absurdo você ter um filme, por exemplo, como esse Homem-Aranha, que sai há 10 anos, e que conta exatamente a mesma história, sendo refeito, só por uma questão puramente financeira. Vamos ganhar dinheiro, porque a gente sabe que as pessoas vão assistir, e realmente vão assistir. Foi a bilheteria na semana passada absurda nos Estados Unidos, ganhando de um filme, em teoria, tão pesado quanto que era a animação nova da Pixar, o Valente, que estreia dia 20 aqui. Então, é assustador você pensar a força que esse público tem em termos financeiros, em termos de mobilização de grana, de quanto esses heróis movimentam de dinheiro. Então eu acho que é tudo uma questão de avaliar o produto depois dele estar finalizado. Vocês falaram do Batman, eu acho que as primeiras informações que vêm de fora de quem já viu o filme, eu ainda não vi, é que o filme é épico,
as expressões estão que eu li foram que o filme é mitológico, tem uma nuance mitológica. Christopher Nolan usa o Batman como se fosse um personagem mitológico, sabe? Em termos de grandiosidade, em termos de tamanho da história e tal. Mesmo porque o filme é muito longo. Eu lembro que quando saíram as primeiras informações desse Batman novo, muita gente não acreditou que o filme ia ter realmente os 160 minutos. Nossa, se não for cansativo, vai ser bom. Porque... Não, essa é a duração do filme, 160 minutos. É absurdo você pensar isso num filme comercial, que é absolutamente comercial. Você ter um estúdio que banque e fale, não, vocês vão manter os 160 minutos da produção de vocês. São 164 minutos, para ser correto. Nos dá mais de 2 horas e meia de filme. É muita coisa. Olha só, o Begins, ele tinha mais ou menos quase 2 horas e pouca. Isso. Aí o Cavaleiro das Trevas já chegou a ter 2 horas e meia. É bem longo. E agora é quase 3 horas. Eles falaram que o filme antes do corte lá tinha 3 horas e pouco, não era? Isso. Coca-Cola só de 700. Pra aguentar um filme desse. Eu fico feliz, né? Dá uma impressão, é uma questão de confiança. Você tem um cara que conseguiu. A gente tem que lembrar do que o Cavaleiro das Trevas conseguiu. Além de uma bilheteria monstruosa, ele conseguiu um feito inédito, que foi ser o primeiro filme de super-herói que teve um personagem oscarizado. Isso foi foda. Isso é uma coisa que dá um know-how, não só em termos... E o filme foi absolutamente elogiado por todo mundo. Eu não me recordo, posso estar cometendo um erro, eu não me recordo de algum colega ter massacrado o filme, ter dito que o filme não prestava. Eu não me lembro de uma crítica negativa em relação ao filme. Negativa mesmo. Lógico, tem gente que gosta mais, tem que gosta menos, mas eu não me recordo de ter lido alguém falando que o filme era uma porcaria, que o filme era horrível, que não prestava. Eu não me recordo. Então isso também é uma coisa a mais. Então eu acho que o caso do Batman é uma coisa muito particular. Talvez seja o caso que a gente melhor pode estudar em relação a essa coisa do conteúdo que é popular, mas ao mesmo tempo consegue atingir todo mundo e tem qualidade. Então eu acho que é uma coisa para se perceber. Do outro lado, você tem a Marvel, que tem uma pegada completamente diferente do Nolan. É uma coisa abertamente divertida, uma visão completamente diferente, que fez sucesso igualmente retumbante com o Homem de Ferro, principalmente o primeiro filme. Eu acho que essas coisas dão pra gente ver. Como é que é possível? Dá pra fazer, só você fazer bem feito. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi a notícia dos filmes dos Vingadores, né? Eu vi os trailers, eu vi que seria uma pegada assim, mais jovem, mais abrangente. Fico pensando, se as pessoas soubessem o que rola de verdade no quadrinho dos Vingadores, cara, não ia ser um filme pra criança em nenhum lugar. Não ia vender um brinquedo. Quem lê Vingadores sabe que é tipo assim, é todo mundo batendo em todo mundo, é todo mundo brigando com todo mundo, é todo mundo se matando ou se comendo, né? Sério, que aquela Viúva Negra no quadrinho roda, viu? Roda bastante. Olha o nome, Viúva Negra. Viúva Negra. Tem uma história que o Tony Stark intencionalmente libera um vídeo pornô deles, assim, gravado na internet. Aí ela pergunta, olha, eu até entendo que um vídeo desse ter vazado, mas por que ele tá em 1080p com 4 ângulos de câmera pra escolher? Não, e tipo assim, e conseguiram, fizeram um filme assim, todas as crianças adoram, sabe? Esse negócio que a gente tava falando, voltando ao tema principal do cast, da máquina de ouro, de moedas, que é fazer filme de herói, eu senti um pouco isso na DC, logo depois que a Marvel assumiu lá que o Jorge... Não é que assumiu, mas falou sobre o casamento gay, né? Logo depois o cara da DC assumiu que era gay. Lançou que a revistinha, o primeiro casamento gay é Trimutantes. Aí a DC, nossa, eu não posso ficar pra trás. Vamos arrumar um personagem aqui, um personagem... Assumiu não, né? Ele, na verdade, revelou que era, mas ele já era há um tempo e tal. Não, mas aí, aqui que a DC falou assim, cara, vamos juntar um personagem aqui que não é tão famoso, que a galera não vai ficar tão triste, e vamos dar um jeito dele ser gay. Vamos pegar o primeiro Lanterna Verde, ninguém lembra dele. O Alan Scott. Eu achei que eles iam falar que o Bruce Wayne era gay, né? Tá, eu acho que se você realmente quisesse fazer um manifesto, enfim, fazer alguma coisa realmente relevante em relação a isso, você tinha que pegar um personagem grande, um personagem pesado, e falar, olha, esse personagem é gay, e nem por isso, pelo fato de ele ser gay, muda alguma coisa em relação ao que ele faz. Ou, o que eu acho uma coisa muito mais inteligente, para evitar qualquer tipo de polêmica, que você tá pegando um personagem que tem toda uma história, ignora ela por um motivo absolutamente comercial, porque, desculpa, o motivo não é o de defender a causa,
Ou Nem um pouco. é uma questão comercial, comercial. Sim, O presidente Obama fala que é a favor do casamento gay, aí a Marvel, vamos fazer um casamento Do sexo masculino do filme, ele é o melhor. Mas isso não tem muito a ver com a questão da cultura oriental, porque eu, como sempre falei aqui, não sou um especialista nisso. Mas eu lembro, por exemplo, de uma coisa que todo mundo aqui já viu. Eu lembro de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Você tinha um personagem principal que era afeminado, digamos assim. Shiryu, amigo! Em momento algum você via que aquilo era colocado como se ele fosse um personagem gay. Ele não estava, digamos assim, na cota. Ele era um personagem daquele jeito. E eu, das coisas que eu vejo, você sempre tem essa representação. Não é uma questão cultural, normalmente, menos do que essa questão da gente ver que, ele é mais afeminado, então o cara é gay, acabou. Mas é que no caso é andrógeno, né? E no filme do Kamen Rider, o cara era gay mesmo, falando assim, ai, que corpo lindo daquele homem e tudo mais, entendeu? É um pouco ele diferente. fala assim, você tem mais peitos do que eu. Como pode? E os meus são mais bonitos. Sim, então... tem esses personagens gays, mas normalmente, assim, em questão assim, de mangá e anime, eles são tipo como fosse... Eles são usados mais como uma caricatura do personagem vaidoso. Né? Por exemplo, tem uma série, tem um mangá, que até vai ganhar um anime agora, é um mangá chamado JoJo Bizarre Adventure. Se você pegar as imagens, você vai achar a coisa mais gay do universo. Os personagens usam rosa, com roupa de flor, o cara usa roupa feminina. E você olha assim pros caras, que coisa gay. Mas se você for pegar a porra do mangá, cara, você vai ver, é um dos melhores mangá shonen que existe. Tanto que ele é um dos 3 pilares. Se você conhece Naruto, qualquer anime atual, o JoJo Bizarre Adventure, ele é um dos pilares do que você conhece hoje como mangá shonen. Ele junto com o Dragon Ball e o Hokuto no Ken. Então, aí você fala, se você pegar pra pegar a história, e as histórias são super violentas, cabeça saindo voando. E você vê o personagem assim, desenhado, parecia que foi desenhado pra uma menina. Então é uma coisa assim mais caricata. Voltando ainda lá naquela questão da Marvel e tudo mais, da DC, eu fiquei um pouco triste com isso. Eu achei o que o Landucci falou, que foi muito mais pela... Vamos trazer o público gay pra ler quadrinhos do que pra... Vamos apoiar a causa. E assim como eu achei que a DC foi assim, beleza, eles deram certo lá juntando um monte de herói, agora chegou a gente de juntar e fazer a liga e ir pro cinema. Eu não acho nem que é uma questão de tentar juntar o público gay, eu acho que é uma questão de... Tá na polêmica. moda. O presidente falou que apoia, a Marvel divulgou, houve uma grande mobilização de mídia em cima disso, então a gente vai fazer igual, porque a gente quer aparecer. Eu acho que não houve uma preparação, porque eu volto a dizer, eu não sou especialista, mas eu li a respeito, e esses personagens da Marvel, eles já são homossexuais declarados há muitos anos. Já são personagens que quem leu o HQ sabe que eles são gays. E agora eles vão fazer um casamento gay, ou seja, depois de anos de namoro, eles vão casar. Simples, nada demais. Não é uma coisa de você revela o cara do nada. Já tinha personagens gays, desde do advento do universo Ultimate, para quem acompanha quadrinhos, né, que é um reboot do universo Marvel. Por exemplo, o Colossus é gay no universo Ultimate. Né? Sério, o Colossus. Ele nunca Tem muitos outros personagens gays na Marvel. No universo Ultimate. Por exemplo, que é uma diferença do universo Ultimate, que os X-Men são conhecidos. Eles são tipo como o Quarteto Fantástico, eles são famosos. Então, sempre teve personagem gay na Marvel. Na DC, eu creio que nem tanto. Né? Acho que não lembro de ter nenhum personagem gay. Eu acho que na DC deve ter só na Vertigo, talvez. Na Vertigo Na Vertigo é porque eram quadrinhos, né? Eles eram um estúdio independente antes, né? A DC comprou. Então, eles já eram obras já que vieram antes. E também uma coisa assim que eu lembro que... Negócio de cota. Né? Acredite ou não, existe. Tem uma cota de personagens de sexualidade, posso dizer, alternativa, também para negros. Pior que tem, por exemplo, aí você vê assim que tem umas coisas assim que é só para cumprir cota. Tinha o quadrinho do Super Choque, que era para cumprir a cota de negros, apesar que... É ridículo você pensar um negócio desse, É ridículo. Em vez de chegar assim e falar assim, olha, nós temos um personagem negro de responsa aqui que não precisa de cota. Exato. Vamos fazer um personagem foda e ele vai ser negro. Vamos fazer um personagem foda e ele vai ser gay. Muito mais fácil. Por exemplo, o próprio Blade, da Marvel, o Luke Cage... O que me dá da nossa conversa aqui é que a DC é uma bagunça, né? E a Marvel é muito mais organizada em relação aos seus trabalhos, em relação à forma de agir com os seus personagens, né? Não só em relação a quadrinhos, mas também ao cinema. A DC, por exemplo, qual é o grande mercado da DC? São as animações diretas para vídeo. A DC tem uma quantidade de animações diretas para vídeo muito, muito grande e de alta qualidade.
Não é tudo que é bom? Claro que não. Mas você tem alguns trabalhos ali realmente muito bons. Mas são trabalhos que não exigem muita coisa. Os últimos trabalhos de destaque deles foi a adaptação daquele que o Robin morre, eu não sei o título da HQ, mas é uma HQ, adaptaram e tal. E eles a outra... matam o Robin? Isso, que é do Capuz Vermelho, e depois o cara volta. Isso. É o Capuz Vermelho, é o Jason Todd. Ele retorna como Capuz Vermelho. Realmente, você sente uma diferença assim, gigante entre as animações. Fazer sua boca de falar, que eu acho que esse é o pior filme da Marvel, é o Electra. Nossa, mas sabe, você faz um filme de um personagem, por exemplo, que tinha tudo pra funcionar no cinema, que é o Justiceiro. Porra, nossa, cara, não lembro disso não, cara, porque o Justiceiro é o meu personagem favorito, cara. E eles têm 3 filmes e um pior que o outro. Como é que vocês... David Hasselhoff. Esse cara? Ah, velho. Esse filme é o filme do Fantasma. Não, cara, Mas você lembra do filme Nick Fury, agente da SHIELD? Que é o cara do Miami Vice, não, do... É o Hasselhoff, O né? Hasselhoff do Baywatch. Se tiver como colocar Baywatch. a música... Muita coisa, Não né? quer dizer muita coisa. Mais uma coisa que eu gostei, eu dei risada, aquela risada maligna no cinema, que deixaram uma característica do Motoqueiro Fantasma, que ele é cruel com os inimigos dele. Ah, bom. Ele é cruel e sádico. Sim, mas é aquilo, é uma correção de rota, praticamente, parece, né? É. Eles viram que o personagem não é pra criança, então nós pegamos caras que fizeram aquele Adrenalina, que é um puta filme surtado, aquele do Jason Statham, que o cara tem que injetar, que senão ele morre. E o corpo tá com o coração na caixa. Então tem essa pegada maluca, e aí, pô, esse personagem só pode encaixar com um negócio desse, cara. E aí é uma correção de rota. Não significa que o filme seja grande coisa, mas pelo menos é alguém que olhou aquilo e falou, cara, nós fizemos uma cagada, vamos tentar arrumar. E é o que eles tentaram fazer. Voltando ao Mark Miller, eu lembrei também de outra obra dele que foi pro cinema. Que, tipo assim, se você pegar o quadrinho e os filmes, você não vai acreditar que é a mesma coisa. Que é o Procurado. Nossa, é dele? É, o Procurado do Mark Miller. Caraca. Pra você ver a quantidade de filme de quadrinhos que sai todo dia. É. A maioria deles, eles não vêm com essa chancela de filme de quadrinho, mas você assiste o filme e você fala, cara, isso daria uma história em quadrinho. Depois você vai descobrir que, na verdade, era uma história em quadrinho. Você não acredita. Sabe um que é ruim? The Spirit. Nossa. Mas esse é muito ruim. Nossa. Esse é muito senhora. ruim. E Ele é muito clássico, bonito, tá, ele é muito bonito, mas não. Agora, um o que eu clássico dos gostei que quadrinhos americanos, precisava de um segundo filme é o Sin City. 300. SimCity. Tem muito mais histórias. O SimCity 2 está em desenvolvimento há pelo menos uns 3 anos. Mas o Robert... É sério, o Robert Rodrigues, ele fala 3 anos para fazer o SimCity 2. Foi em 2010, nós já estamos chegando na metade de 2012 e não tem nem trailer, não tem nada, absolutamente nada. 300 foi muito bom também. 300, que agora vai até sair um quadrinho para poder sair o filme. Pra explicar o 301. filme. Não, porque era para ser o filme direto, mas parece que decidiram que saiu o quadrinho primeiro para poder ver se dá certa a história para poder fazer o filme. Ou já tá fazendo, eu não tenho a mínima ideia. 301, não sei que não arruma, não. Eles estão naquela fase de criar o roteiro e tudo mais, mas não tem nada definido. Se tem uma ideia, se tem um cara sondado para protagonista, se tem uma ideia de que o filme vai rolar, mas não tem nada certo, não tem nada em relação ao desenvolvimento. Vocês falaram de um filme ruim? O pior filme de quadrinhos que eu já vi não é o Electra, é o Dylan Dog. Nossa! Desgrila. Filme... E eu lembro que na época que ele ia ser lançado, eu fiquei muito animado, porque eu adorava os quadrinhos do Dylan Dog. Eu falei assim, nossa, vai ter zumbi, vai ter vampiro, lobisomem, nossa, o filme vai ser muito foda. Ah, cara, filme que eu não gostei, um dos que eu falo que fica que eu mais odeio, eu odeio Constantino, cara. Eu gosto. Ok. Agora, sabe um que foi assim, ó? Puta que pariu! Caralho, que foda! Que foda! Não faz isso não. Foi o Watchmen pra mim, cara. Vou falar que eu tive essa mesma sensação. Pra mim, o Watchmen é um filme preguiçoso pra cacete. O filme de um sujeito que pegou aquilo e falou, vou fazer igual porque é igual e acabou, vou fazer igual. É um filme frio pra cacete, cara. Quem não lê o quadrinho, quem não conhece a história, não se envolve com aqueles personagens. É tudo muito distante. Até a gente que leu já ficou meio assim. Imagina quem não leu, cara. Uhum. É um filme que você não tem o elemento humano, que é a coisa mais importante quando você faz qualquer história. Se você não deixa o espectador envolvido com aquele personagem, não importa o que você faça, o filme não vai dar certo. Você pode Pinto azul gigante na cara não resolve filme nenhum, cara. Não, nenhum. Gostosa de roupa apertada,
sexo na Também nave não. espacial, não dá, cara, não dá. É. É bonito de ver, você tem aquela abertura do filme que é espetacular, mas é Não. Cara, velho, o único- aquilo me enganou, velho. O único aquilo filme me que enganou funciona. muito também. O único filme que funciona, mulher com roupa apertada e nave espacial, é a segunda temporada de Emanuele. Não. Puta que pariu. Eu vou puxar um assunto aqui aproveitando. Pra mim, a única coisa que funciona, eu tenho vergonha, eu não tenho vergonha de dizer não, mas eu faço coletivo disso. É a versão XXX dos filmes. Ah, mas tem umas Cara, muito boas, cara. Tem até Vingadores já, Tem né? Vingadores já. E eu vou te Tem dizer Vingadores, que consegue ser mais tudo. fiel Ah, do que o filme. Entenda como quiser, né, cara? Tem a Mas Mulher tem umas Hulk, muito tem a bizarras. Miss Marvel, tem a Não. Feiticeira Escarlate. E todo Mas, mundo essa- se come. mas também, vocês vão pensar o seguinte: Vingadores. quem é o elenco dos Vingadores que foi ao cinema? É uma mulher e 882 caras. Imagina isso pornô. Ó, tem o Gangue link. vai dar Bang, só certo. isso. Eu vou Não passar vai pra dar montar o trailer Safe for Work, dá pra você ver no seu trampo normalmente, dos Vingadores XXX. Vai ter link pra quase todos os filmes que já saíram. Tem o do Cavaleiros das Trevas Ótimo. XX, tem o Super-Homem XX, tem Manda o Hulk, vai relacionar no Cara, Os no Smurfs, gente. Tem os Tem Smurfs. coisa todos os muito mais Smurfs, cara. bizarra. Tá ganhando dinheiro pra caceta. Tem Eduardo Mãos de Pênis. Puta que pariu. Depois disso, cara, o que vier pra mim é lucro. Cara, tem um filme dos Simpsons, onde os atores são todos pintados de amarelo, cara. Sim, dos Pare. Simpsons. Oh, esse é muito trash. Cara, e se você conseguir achar um trailer safe, como é que é? Safe for Work? Isso. É pra ver, cara, é uma vergonha. É inacreditável. É inacreditável Aqui. o sujeito que se sujeita, por mais que o cara, enfim, viva disso e tal, mas, pô, você tá pintado de amarelo, cara. Tá pintado de amarelo, é igual o do Avatar, cara. É porque No você não Smurfs, viu o eles do ficam Hulk de azul. também. Nossa. Aí você vê que conforme a ação vai acontecendo, O cara vai eles vão suando, né? vai desbotando. Crianças, o papo tá ótimo, mas aí já. Então, eu só quero terminar com uma coisa. Ah, Howard the Duck, tá? olha, isso foi um filme de herói. Aí sim estamos falando de filme de herói. Esse é um papo gigantesco, eu acho que a gente podia já marcar o próximo bate-papo desse, porque vão sair mais filmes de herói agora. Eu queria ver depois, assim, passou um tempo e aí, continua, vai diminuir? Já queria convidá-los para a próxima edição. Agradecer ao senhor Kenshin Bad Guy e o Alexandre Landucci. Depois os dois vão falar e o Landucci vai fazer jabá, porque agora o cara tá em 3 televisões do Brasil, né? E 5.000 programas e Cara tudo que mais. trabalha E com vou a deixar... brusqueta, não é qualquer cara, não, né? Isso. Ó, E vou deixar o Mozenji encerrar e depois os dois convidados. Agradecer mais uma vez aí o Alexandre, que tá com a agenda muito lotada, mas tá participando aí com a gente, o Kenshin também. E em breve a gente grava mais casts desse off Tokusatsu, que são sempre divertidos e muito foda. Obrigado aos dois. Kenshin? muito obrigado pelo convite. Queria agradecer também os ouvintes pela paciência. Fazer um jabá rápido. Quem quiser, sei lá, bater um papo comigo, me dar um alô. Eu vou estar agora no evento Net Street, que vai acontecer dia 21 e 22 de agosto. Vai ser no fim de semana, totalmente de graça. Quem quiser trocar uma ideia sobre quadrinhos, Tokusatsu também, videogame, qualquer coisa, pode ir lá que eu vou estar lá para receber vocês. Eu fiquei sabendo aí um boato que você tá fazendo uns tal de stand-up comedy aí, cara. É um projeto que eu tô fazendo, né? Na verdade, tô começando, né? Então, Já apresentou? sim, Vai apresentar? tem que apresentar, né, cara? Você só pega experiência desse jeito. Tem um negócio chamado Open Mic, né? Que você pega um espacinho na apresentação de quem já tá Ah, consagrado, você chega lá e dá uma palhinha. Então é o que, E aí, é o que tá Tá crescendo. pronto? Já tem uma data pra próxima pra gente poder conferir? Normalmente não, mas se tiver coisa, deixa aí com vocês. Avisa pra gente que a gente divulga, cara. Demorou, valeu, gente. Então, obrigado. Alexandre Landucci, estrelinha do Sempocast. Não estrela porra nenhuma, cara. Qual que é essa vontade de estrelinha, ok? Não, eu quero agradecer de novo. Como vocês sabem, o tempo não é mais tão longo, não dá pra gente fazer tantas edições, mas sempre que a gente tiver algum tema que eu possa contribuir, que eu não vá ficar, enfim, boiando, que eu não vá ficar atrapalhando a conversa de vocês, eu tô sempre disposto, sempre que a gente puder, marcar. Fazer os jabás, site onde eu escrevo lá toda semana é o Cine Splendor, www.cinesplendor.com.br. Todas as sextas-feiras tem uma coluna sobre filmes cult, alternativos, como o Luiz adora dizer, tênis verde, embora eu tenha deixado ela menos tênis verde possível. Vocês têm uma ideia, a gente já falou de Akira, a gente já falou de Fritz the Cat, a gente já falou de Amélie Poulain, a gente tá tentando fazer uma coisa bem variada. Todo mês a gente fala também
tem lá sobre cinema clássico, faço uma reportagem sobre, enfim, um grande lançamento, algum grande filme. Também vou começar a escrever as críticas pro site, ou seja, muito trabalho lá. No blog, toda semana tem as atualizações com os lançamentos, e na televisão tem toda sexta-feira no programa Mulheres da TV Gazeta de São Paulo. Eu sempre apareço lá a partir das 16h30. Então, das 16h30 até por volta das 10 para 6, que é a hora que o programa acaba, eu tô aparecendo lá. Não o tempo todo, em algum momento desse período eu tô lá. E no programa na TV Mogi News, que é um canal local em Mogi das Cruzes, mas que todo mundo pode assistir pela internet. O site é o www.tvmoginews.com.br. Eu estou lá todas as quintas-feiras no programa Tarde Show, que começa às 14 horas. Eu sempre tô lá a partir das 15h20, mais ou menos. Das 15h20 até às 16 horas. Lá eu falo não só sobre cinema, falo também sobre DVD e também falo sobre séries de televisão. Então são esses os jabás que eu fiz aqui, tá? Muito obrigado pelo... Quem é Rubens Evald Filho, cara? Rubens Evald Filho é um cara muito gente boa que eu entrevistei, é um cara muito legal, vou dizer pra você. Olha ainda, tirou onda! Nossa, o cara é muito legal mesmo, a gente entrevistamos ele pro site, quem quiser ler a entrevista tá lá também. A gente entrevistou também o Pablo Vilaça, que é outro crítico de cinema. Em resumo, a gente tem que colar no Alexandre que a gente brilha. Isso. Então valeu, um grande abraço, até a próxima edição do Sempocast.